Rei da eterna glória, louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Buscai o bem e não o mal, pois assim viverei. Então o Senhor nosso Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Há um ano atrás, mais ou menos, eu estive aqui em São José do Piauí, por ocasião da solene ação litúrgica de posse canônica do padre Maírton como pároco da paróquia São José. E tive a oportunidade, naquela ocasião, de redigir a ata de posse. No final, quando o padre Maírton tomou a palavra, diante do seu belíssimo agradecimento, ele citou uma frase, não sei se de autoria dele mesmo, ou se ele parafraseou algum poeta, mas que eu me lembro. Assim, ele se expressou: caso um dia me encontre morto, e rasgando o meu peito, no meu coração,
estará escrito São José do Piauí e Santana do Piauí. Foi mais ou menos assim. Com esta expressão, ele fazia uma declaração de amor. À sua amada, a paróquia. E certamente todo o seu paroquiado. Não é todo dia que se ouve uma declaração de amor. As mulheres ficam todas derretidas, não é? De sentimento, de afeto, de ternura. É bonito ver, sentir, presenciar que um sacerdote ama o seu povo e que a recíproca deveria ser também verdadeira. Que houvesse, por parte do povo, um sentimento de afeto e de amor pelo seu pároco. Elba Ramalho, e acho que o padre Antônio Maria, cantava uma canção onde assim se externava que a cidade onde tem um padre, o povo vive mais feliz. Vocês já escutaram essa canção? Acho que é ela que canta, não é? Na cidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz. Então eu acredito que exista uma simbiose de afeto do padre que ama o seu rebanho e do rebanho que ama o seu pastor. Há até quem diga que o pastor deve ter o cheiro das ovelhas. E assim, pastor e ovelhas se identificam. O pastor e suas ovelhas estão celebrando o novenário do seu protetor, do seu padroeiro, São José, que aqui nesta cidade é invocado como São José, esposo de Maria. São José Operário é em maio, não é? 1º de maio, dia do trabalho. Mas aqui se evidencia São José como esposo. É o modelo de marido, de esposo. Os homens casados devem sair daqui hoje à noite, certamente transformados, pelo menos mais simpáticos com a sua esposa. Pelo menos eu acho. Não tenho certeza. Então, nós escutamos, eu escutei, vocês também escutaram a proclamação da palavra de Deus. Todos nós escutamos. O que a palavra de Deus tem para nos dizer nessa noite? Nós escutamos um trecho do livro do profeta Isaías e depois nós escutamos um trecho do evangelista São João. Para ilustrar o que eu quero dizer, eu vou contar um exemplo. O exemplo é para simplificar. Se ele complicar, a gente tira, sem prejuízo nenhum. Eu morei numa cidade, e nessa cidade aconteceu na vida de uma senhora um incidente e ela fraturou a perna. E ao passar em frente à sua casa, eu a vi com a perna
enfaixada, que por sinal ainda me lembro, era a perna esquerda. E eu disse para ela, não vou dizer o nome, vou utilizar o nome de fulana. Eu disse: fulana, quando a senhora for rezar, que deve rezar mesmo, porque tem gente que sabe rezar, mas não reza, não é? Quando a senhora for rezar, reze para que a sua perna boa, que a sua perna doente, fique igual à perna boa. Que a doente fique igual à perna boa. Tá certo? É assim que a senhora deve rezar, para que a doente fique boa. Aí, quando eu passo na frente da casa dela, uma semana depois, vocês não sabem o que aconteceu. Ela estava com as duas pernas enfaixadas. Aí eu disse: será que a senhora errou a oração? Foi pedir para a perna boa ficar igual a doente? A gente não pode rezar, não pode errar a oração. O certo é que a gente se aproxima de Deus ou por amor, ou então ele se aproxima pela dor. Mas a gente tem que se aproximar de Deus por amor ou pela dor. E aí eu pergunto: qual das duas é melhor para a gente se aproximar de Deus? Pela dor ou pelo amor? É o quê? Eu não ouvi direito, não. Pelo amor. Se aproximar de Deus por amor e não pela dor. Olha, nós escutamos o evangelista São João. São João, ele não fala como falam os outros evangelistas. Nos outros evangelhos, chamados sinóticos, semelhantes, se utiliza a expressão milagre. Mas São João, ele utiliza a palavra sinal em vez de milagre. O que é sinal e o que é milagre? Milagre é aquilo que é possível para Deus e impossível para nós. Ou tem alguém aqui que opera milagre? Tem? Será? Não sei. Admair deve saber. Não é? Sinal. O sinal a gente já vê. É visível. São João fala daquilo que o povo vê. Até tem gente que diz: se eu não ver, se eu não tocar. Até tem gente que diz assim: jura? Tem alguém que diz assim, quando alguém está contando uma história: jura? Jura por teu pai, tua mãe. Ainda vai mais longe. Jura por Deus? A pessoa, para se ver livre, bota os dedos para trás e diz: eu juro. Sinal. São João fala de 7 sinais, que para os outros seriam milagres. Qual é o primeiro sinal de São João? Transformar a água em vinho. Foi o primeiro sinal. Nos outros dizem: primeiro milagre, transformar a água em vinho.
Qual foi o segundo sinal? Está no Evangelho de hoje. A cura do filho, não diz nem o nome, do funcionário do rei, que nem lá não estava. Segundo sinal, vocês se lembram daquele paralítico que estava na piscina de Siloé? Quando a água da piscina borbulhava, o primeiro doente que pulasse dentro ficava curado. Como ele era paralítico, estava lá há anos, a água borbulhava e ele nunca pulava. Esse é o terceiro sinal, né? A cura daquele paralítico, né? Na piscina de Siloé. O outro sinal, né? A cura do cego de nascença. O outro sinal, Jesus andando sobre as águas. O outro sinal, a multiplicação dos pães. E por fim, a ressurreição de Lázaro. São os 7 sinais no Evangelho de São João. Especificamente no Evangelho de hoje, fala do segundo sinal. A cura de uma criança. E ela foi curada mediante a fé do Pai. Vocês têm fé? Quem é que tem fé aqui? Levante a mão só para eu. Às vezes tem gente que levanta assim, aí tem gente que levanta é assim logo, né? Quem é que tem fé aqui? Levante a mão. Se levanta só pela metade, a gente já entende logo, né? Eu vou perguntar de novo. Quem é que tem fé aqui? É só levantando a mão ou eu? Eu vou perguntar de novo. Quem tem fé aqui? Até a criancinha ali abriu os olhos e fechou. Tem fé aquele que acredita que a palavra de Deus é verdadeira ou falsa? É verdadeira ou falsa? Tem fé aquele que acredita que a palavra de Deus é verdadeira. E por que às vezes a pessoa faz tudo o contrário daquilo que tem na Bíblia? Será que você tem fé? Eu tenho fé. Acredito que a palavra de Deus é verdadeira. Às vezes eu faço o contrário daquilo que a palavra de Deus orienta. Outra pergunta. Tem fé aquele que acredita que Deus verdadeiramente nos ama ou nos odeia? Que Deus verdadeiramente nos ama. Portanto, tem fé aquele que acredita que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus verdadeiramente nos ama. Esse tem fé. Aquele homem correu atrás da ciência, gastou tudo o que tinha em consultas. Diga-se de passagem que o brasileiro sobrevive com menos de um salário mínimo por mês. E tem médico que cobra numa consulta quase R$700. Como é que uma pessoa que ganha 1.400, deixando 700 na consulta, que às vezes mal dá tempo a pessoa se sentar, quando vai fazer os exames, aí eu pergunto, sobra o que mesmo para ele comer? Vocês já imaginaram?
Aquele homem, mesmo sendo rico, estava esgotado. A ciência não dava resposta. Seu filho não se curava. Mas ele ouviu falar que Jesus tinha transformado a água em vinho. Então ele disse: se ele transformou a água em vinho, ele também pode transformar a doença em saúde. Eu vou atrás. E foi. Não desistiu. Olha, gente, pedir não é bom não. Não é bom não. Na minha concepção, pedir é humilhante. Imagina, às vezes os sacerdotes se humilhando aqui para poder encontrar recursos para fazer um prédio que vai servir a própria comunidade, né? É humilhante, né? Pedir não é bom não. Imagina o filho que vai pedir alguma coisa à mãe. Será que ela gosta de pedir? O pai pode até gostar de dar, mas pedir não é bom não. Mas Jesus disse: pedi. E o quê? Eu não entendi. Pedi e batei a porta. Procure. Porque quem pede, recebe. Quem bate a porta, ela se abre. E quem procura, acha. Nem que seja para a cabeça, mas acha. Acha. Tem gente que acha tanta coisa que não presta. E às vezes ainda vai falar e diz assim: eu acho. Não tem certeza. Eu acho. E aí começa as fofocas, os fuxicos, as mentiras, intrigas, enfim. O certo é que aquele homem teve fé em Deus. Ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Quando a gente se aproxima de Jesus, na certeza de que Ele pode, nós não saímos sem uma resposta. Por quê? Porque Ele pode tudo. E nós só podemos tudo naquele que nos fortalece. Daí é que tem um ditado: manda quem pode. O que é que tem? Como é? Obedece quem tem juízo. Deus pode. Por isso Ele manda. Tem até os mandamentos. E nós só podemos tudo nele. Então o certo é que quando aquele homem, movido pela dor, quem é que não sofre? Quando vê alguém da família doente? Qual é o marido que não sofre quando vê a esposa doente? A não ser que ele não ame, que já fique rezando para ela morrer logo. Mas quando ama, ele reza para que ela fique bem. Quando se ama os filhos, se reza e se faz de tudo para que os filhos restabeleçam a saúde. Aquele pai, quando se encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, vamos logo lá em casa. É preciso chamar Jesus para ir na casa da gente. Quando uma família pede para abençoar uma casa, não é outra coisa senão dizer: Senhor, está aqui a chave da minha casa. O Senhor entra e sai na hora que quiser. Vamos lá em casa, antes que o meu filho morra. E aí Jesus disse: vá, pode ir, teu filho está bem. E ele volta. Quando ele chega na casa dele, o menino já estava curado. E ele perguntou: que hora foi que o menino ficou bom mesmo? Ele disse assim: por volta de 1 hora. Ele disse assim: pois foi justamente na hora
que Jesus disse assim: teu filho está vivo. Viu a força da palavra? Né? Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus ama. Nessa perspectiva, a gente pode nos localizar na primeira leitura, que diz que quando esse tempo vier, será um novo céu, será uma nova terra. Não haverá mais tristeza, não haverá mais mortalidade infantil. Os idosos não serão mais desprezados. Até ele diz que os idosos vão viver 100 anos. Já imaginou o tanto de tempo? E aí, meus queridos, ele conclui a leitura de hoje dizendo que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. que cena maravilhosa. Duas crianças aqui na ponta do banco, na hora que rezando com as mãos elevadas, não é? Imagina quando se tornarem adultos, né? Começando a viver, diz que vai ser padre, não é? Que Deus o conserve, não é? Pois bem, agora chegou a hora da gente cantar, não é? Porque quem canta, aí diz que reza 2 vezes, os males espanta, não é? Pois vamos cantar para espantar os males e para rezar 2 vezes mais a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade.